Meus pastores, minha pastora que já faleceu, a pastora Ludmila, faziam isso. Eu presenciei na minha igreja, foi com eles que eu aprendi. Eles cuidaram de casais que vieram destruídos, casais que já tinham filhos, que moravam juntos, que tinham vida sexual já ativa, mas não eram casados, mas que tinham a vida destruída. Eu presenciei eles fazendo esse processo estaca zero. Eu chamo de processo estaca zero, fica fácil. Eles apartavam o casal, mandavam o cara sair da casa e ir para casa dos pais ou alugar um apartamento, afastavam de corpos o casal, no mínimo 3 meses. Mesmo se já casou, depois já está casado. Às vezes já está casado, a gente tem que afastar dentro de casa. Mas tem gente que não consegue. Então, alguns casos tem que se afastar de casa. Se conseguir, eu já cuidei, porque eu aprendi com meus pastores. Eu vou falar pela primeira vez isso aqui, é um pouco polêmico. Eu não conto isso em lugar nenhum, mas vou contar para você. Vou contar para o pessoal que está assistindo a gente. Mas é um escândalo para muitas pessoas. Eu já cuidei de muitos casais, secretamente, em gabinetes pastorais, e onde eu trabalhei muitas vezes como missionária. Como pastora missionária, eu tenho uma unção para aconselhamento muito forte. Eu já cuidei de casais que vieram pessoalmente me pedir, dizendo, você tem a unção para a libertação que nós precisamos, mesmo sendo solteira. E é um fato, Paulo escreveu, sendo solteiro, escreveu para casados. Jesus era solteiro, né, e inteiro. Então, existe muito preconceito nesse sentido, mas Deus usa, né? E eu não vou dar nomes, mas eu já cuidei de muitos casais, de líderes caídos. E com todos aqueles que eu fiz o processo estaca zero, houve completa restauração do casamento. Quando a gente fala de restauração do casamento, Karina, nós estamos falando da restauração do amor, que já se perdeu. Nós estamos falando da restauração do respeito, que muitas vezes se perdeu. Nós estamos falando da restauração do desejo sexual, que pode ter se perdido. Da atração, que pode ter se perdido dentro do casamento. Quando nós estamos falando de restauração de casamento, nós não estamos falando apenas de uma coisa etérea, espiritual, uma coisa apenas... fala da boca para fora. Não, nós estamos falando de um dia a dia. Nós estamos falando de um convívio diário. De um relacionamento restaurado no convívio diário. E o processo estaca zero, ele é um processo difícil, pois não basta o líder, seja qualquer líder que seja ungido, santo, tem condição de fazer isso e conduzir um casal nesse processo. Ele não depende só do líder, do pastor, da pastora conduzir. Ele depende do casal querer passar. Pois toda aquela desobediência feita antes do casamento, antes de subir no altar, no corredor da igreja, ela precisa ser colocada latente diante do mundo espiritual como um memorial de arrependimento. Então, existe essa questão da confissão. Se o pecado, um ditado que eu sempre digo, se o pecado foi grande, foi. Ah, mas ninguém ficou sabendo, mas o mundo espiritual ficou. Se o pecado foi grande, o arrependimento tem que ser maior. E as pessoas acham que elas podem jogar debaixo do tapete o pecado cometido, assim, ó, que ninguém vai saber. Os demônios sabem, os anjos sabem, Deus sabe, o diabo sabe. Ô, Sara, com relação ao casamento, eu gostaria que você desse uma explicação para quem não tem entendimento da importância e, até, como eu disse, não só aqui, mas no mundo espiritual, de você estar casado da forma correta, que é como a palavra de Deus ensina. Então, tem gente que fala, mas eu vivo como casado, a gente mora junto, nós somos casados, usamos alianças, mas não é casado no civil, ou às vezes não foi casado diante do altar. Então, qual a importância de tudo isso? Dos 3 casamentos. Tem gente que é casado só no civil também e já acha, mas eu só não teve uma... Né? Então, não é suficiente. Inclusive, tem uns vídeos no meu canal do YouTube chamado Casar só no civil é pecado. É errado casar só no civil. Ah, mas eu não sou crente. Pronto, tua vida, tuas escolhas. Eu estou falando aqui para quem é cristão. Quem quer seguir a palavra de Deus, quem quer realmente andar nos preceitos do Senhor. Ah, eu não quero. Pronto, então não é para você. Não toma para você minha palavra. Estou falando para quem quer. Eu quero. Então vamos lá. Existem 3 formas de casamento que a Bíblia nos mostra. Essas 3 são 3 protocolos que precisam acontecer. A primeira delas, você vai ver, era simbolismo
para o que a gente tem hoje como casamento no juiz. Uhum. Sem a permissão do líder da tribo, do ancião, sem a permissão que era o juiz da tribo, não podia acontecer o casamento. Uhum. Então, primeiro era negociado esse casamento. Esse seria, então, o simbolismo do juiz que nós temos hoje. Porque hoje nós temos as leis dos homens. Uhum. E qual é o respaldo para isso? Jesus nunca violou as leis. Pelo contrário, quando falaram dos impostos, ele disse o quê? Dai a César o que é de César. Cumpra. Essa parte que é de César é com ele, vai cumpra ali. Pronto. O que nós temos aí? Um mandamento de Jesus dizendo o seguinte: quais são as leis do teu país? Uhum. Quais são as leis da tua cidade, do teu estado? Cumpra as leis. Qual é a lei da terra hoje? Para você estar casado oficialmente, você tem que ir no juiz. Então, nós temos 3 protocolos. Nós temos que estar casados na lei dos homens. Uhum. Mas na Bíblia não tinha. Sim, na Bíblia era diferente o protocolo de lei. Uhum. Tinha, sim, de outra forma. Quem era esse juiz? Uhum. Não tinha o documento, não tinha o cartório igual hoje, porque era outra época. Mas tinha, sim, a permissão que tinha que acontecer antes. Uhum. Ninguém poderia casar sem essa permissão. Uhum. Isso simbolizava, então, o juiz. O Sim. documento do civil simbolizado ali era a permissão do ancião da Sim. tribo. Segunda forma de casamento, segundo o protocolo, tem que casar no culto, na celebração, na bênção de Deus. Uhum. Como era naquela época? Tinha uma celebração. Uhum. Vestia-se a noiva. Cobria-se a noiva com um véu no rosto, representando a virgindade, representando a pureza dela. Uhum. Que ela ia então ser descoberta sua nudez. Uhum. Ela ia então primeiro ser descoberta pelo homem, né? Ter comunhão, conjunção. E essa cerimônia está representada na celebração que acontecia. Uhum. Uma festa de casamento era uma cerimônia, uma celebração, Uhum. onde ali era adorado ao Senhor e era então a cerimônia, que hoje a gente faz como? A mulher se veste de noiva, entra na igreja, fazemos um culto. É o mesmo simbolismo. Uhum. Terceira forma de casamento, que essa é praticamente idêntica, não tem muita mudança cultural. Tem que acontecer. Sem essa terceira, as 2 anteriores são anuladas, inclusive na Bíblia e inclusive na lei de hoje perpetuou que elas podem ser anuladas. Qual? Se você entrar na tenda e não tiver conjunção carnal com a pessoa, ou seja, não ocorrer relação sexual, o casamento pode ser anulado. Isso tem um prazo? Tem que ser no dia seguinte? Não tem um prazo, mas tem que acontecer. É. Senão não casou. Até hoje a lei dos homens Mas reconhece existe a Bíblia. alguém que casa e não Meu entra Deus. na tenda? Infelizmente existe. Alguns casos horríveis. E as pessoas precisam saber que o casamento pode ser anulado. Tanto o casamento religioso quanto o casamento civil poderá ser anulado se for constatado que não houve conjunção carnal. Eu atendi uma pessoa recentemente que ela namorou rápido, como eu falo, não namora rápido, namorou rápido, chegou na noite de núpcias. Quando ela se despiu, o cara falou que não gostou do corpo dela, saiu para beber e não tocou nela. Passou 15 dias fora de casa, na casa que eles construíram para morar juntos. Que absurdo. História real. Eu quase chorei quando ouvi. Tem coisas horrorosas na igreja. Por esse motivo que não pode casar rápido, porque gente psicopata, maluca, desequilibrada, falsos crentes se escondem. Uhum. Imagina a alma dessa menina, como ela ficou destruída, Karina. Meu Deus. Imagina o estado dessa mulher. Meu Deus. Recentemente, atendi uma pessoa com um problema desse. Então, o que acontece? Tem que casar das 3 formas. Tem que ter o casamento pela lei dos homens, que a gente tem que respeitar hoje. Tem que ter a bênção de Deus, que naquela época quem era que dava essa bênção? O sacerdote da tribo. Uhum. Tem que ter a bênção. Que hoje a gente vai ou no pastor, ou no padre. Tem que ter a bênção. E precisa ser algo público? Ou pode ser tipo Tem que você ter e o pastor? testemunhas. Assim? Tem que ter testemunhas. Sempre tem que ter testemunha. Uhum. Não precisa ser uma festa. Porque as pessoas pensam que casar é festa. Uhum. Não. Você pode fazer apenas um culto na sala da sua casa, Uhum. entendeu?
Pode até virar uma festa, cada um leva um pé de guaraná, cada um leva um bolinho, uma comidinha, pode até virar, mas não precisa que seja. Né? As pessoas me fazem perguntas do tipo, meu pastor também é juiz. Lá na hora do juiz, ele pode fazer, se ele tiver liberdade para celebrar um culto, invocar ao nome do Senhor, sim. Parabéns, estamos felizes por você. Sim. Felizes por você, mas quem casa só no civil está dizendo, sabe o quê, para o mundo espiritual? Eu não preciso da bênção sacerdotal. Opa, isso é grave. Isso é muito grave. Quer dizer, vê se você sendo crente vai dar uma bobeira dessa. Você nunca vai dispensar a bênção sacerdotal. Você nunca vai dispensar a bênção do seu pastor, do padre, da sua paróquia lá que você frequenta. Você nunca na sua vida você vai dispensar isso.